Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área. Bora lá começar a resolução da prova da FUVEST 2021, só que agora da segunda fase. Agora com vocês a questão M01. Então já vem comigo, já deixa seu like, depois não deixe de se inscrever, compartilhe o vídeo que assim a gente consegue crescer cada vez mais e mais. Essa questão é a questão de geometria plana, a questão de área. Ele fala o seguinte: a figura mostra o esboço de um estacionamento com a forma retangular de dimensões 40 por 100. O proprietário instalou 4 câmeras de segurança distribuídas conforme a figura. A câmera A cobre a região 1, as câmeras B e C cobrem a região 2 e a câmera D cobre a região 3. A figura apresenta as regiões 1, 2 e 3 em cor e fornece as medidas necessárias. Item A, determine a área da região 1. Item B, determine a área da região 2. E item C, qual é a porcentagem da área da região que não é vigiada por câmera alguma em relação à área total do estacionamento. Bom, aqui no caso, o que a gente teria que observar para calcular a área da região 1? Que você tem um retângulo, então, consequentemente, aqui eu sei que é um ângulozinho de 90 graus. Essa medida aqui a gente consegue, a gente já tem, que no caso vale 40 metros, que no caso é a altura do nosso retângulo. Como eu tenho uma hipotenusa valendo 50, porque esse triângulo que forma a região 1 é um triângulo retângulo. Se eu tenho hipotenusa valendo 50 e um dos catetos vale 40, consequentemente, esse cara aqui a gente já ganha de brinde que vale 30. Pois nós temos aqui o triângulo pitagórico, que é aquele triângulo 3, 4, 5. Só que ele está multiplicado por 10, então é 30, 40, 50. Caso contrário, não lembrou disso? Aplica um Pitágoras, você acha essa medidinha aqui sem problema nenhum, confirmando que ela vale 30. Beleza? Bom, como você pode perceber, a área, a região 1 é exatamente igual à região 3, porque você tem a mesma figura, olha só, você tem um triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale 50 e um dos catetos vale 40, Consequentemente, este cara aqui vale 30. Fechou? Então, resposta do item A. Ele pede para a gente calcular a área da figura 1, a área da região 1. Como é um triângulo retângulo, é cateto vezes cateto, ou seja, 30 vezes 40 dividido por 2. 1.200 dividido por 2. 1.200 dividido por 2, isso daqui é igual a quanto? A 600. 600 o quê? Metros quadrados. Fechou o rolê? Essa é a resposta aqui do item A, já garantimos, hein? Item B. O item B ele pede para a gente calcular a área da região 2. Olha só que interessante. A área da região 2 nada mais é que a área de um trapézio. Por quê? Você tem um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Essa é a definição de trapézio. Então, bastaria a gente calcular as bases, a maior e a menor, e a altura dele. E ela está tranquila de encontrar. Por quê? Tudo isso aqui, o exercício falou para a gente que vale 100. Tira esses 30 e tira esses 5, então você está tirando 35 de 100, então só sobra 65. Então, essa base aqui, ela vai ser igual a quanto? A 65. Fechou. Vamos agora analisar lá em cima. Eu tenho aqui que toda essa parte também vale 100. Tira 10 de um lado, tira 30 do outro. Então, você está tirando 40 de 100. Então, vai sobrar 60. E aí, no caso, a altura do nosso trapézio é a distância entre essas bases, que eu já sabia, que vale 40. Então, a área da região 2 nada mais é que a base maior, 65, mais a base menor, que é 60, vezes a altura, que é 40, dividido por quanto? Dividido por 2. 65 mais 60 dá 125, então a gente vai ter 125 vezes. Posso cancelar o 40 com 2, isso daqui vai dar 20. Então, isso daqui, 125 vezes 2 dá 250. Tem o zerinho, então 2.500 metros quadrados. Fechou o rolê? Esta é a resposta do item B. Bom, para responder o item C, aí ele pede para a gente calcular a porcentagem da área branca em relação ao total. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a soma da área 1 com a área 2 com a área 3. A área 1 é 600. A área 2 é 2.500. A área 3, assim como eu já observei, é a mesma figura da área 1, então também vai dar a mesma área, ou seja, também será igual a 600. 600 mais 600 é 1.200. 1.200 mais 2.500 é 3.700. 3.700 o quê? Metros quadrados. Então, essa é a área 1, 2 e 3. Então, significa que a razão, que é a resposta do item C, a razão que ele está pedindo em porcentagem, porque qual é a porcentagem? É a razão, é o quociente aqui que a gente consegue. Eu pego a área total, que é 4.000. Por que 4.000, Walter? 100 vezes 40. Tiro a área 1, 2 e 3, então eu tiro 3.700, e ele quer saber em relação à área total. Então eu divido por 4.000. Então a gente vai ter aqui 4.000 menos 3.700, isso aqui vai ficar 300, dividido por 4.000. Posso cancelar esses dois zeros, então a gente vai ter aqui 3
dividido por 40. Um pouquinho maroto aqui, vou pegar, vou multiplicar por 5 em cima e embaixo. Então, a gente vai ter 3 vezes 5, que é igual a 15. E aí, no caso, 40 vezes 5 é igual a 200. Por que eu fiz isso? Como ele pediu para a gente porcentagem, é interessante que o denominador seja 100. Então, eu vou fazer o seguinte agora, vou dividir por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5. E 200 dividido por 2 é igual a 100. Fechou o rolê, 7,5%. Então, isso aqui é 7,5%. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Essa aqui foi a resolução da questão M01 da prova da FUVEST. Então, um grande abraço para você. A gente se encontra sempre no próximo vídeo.